Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs, para quem não sabe ainda, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo. Tudo bem com você, Cris de Ah, Pascoal? melhor agora, né? Toda sexta-feira eu bebendo dos conhecimentos do nosso querido Dr. Walter, que toda sexta-feira, fraternalmente, né? Compartilha esses conhecimentos com a gente, para que todos nós possamos ter a oportunidade de dar esse upgrade evolutivo juntos aí para essa quinta também. Nossa, mas temos já boa noite aí do pessoal, viu, Walter? Olha que bacana. E hoje o tema, Walter, é a supressão da consciência. Você quer falar um pouquinho do tema? Vamos lá, vamos falar assim um pouco sobre o que se refere a isso. Dando sequência ao nosso trabalho, que é um trabalho tanto de inspiração, de provocação no bom sentido, as pessoas refletirem, de responder também ao pedido das pessoas que pedem, às vezes, um determinado assunto, como aconteceu a semana passada, né? Nós falamos especificamente, né, sobre, um pouquinho sobre ufologia. Esse tema de hoje é um pedido da Federação. A Federação Galáctica pediu que a gente explicasse um pouco sobre isso. Foi uma mensagem recebida deles, né, dos galácticos, e eles pediram que nós falemos um pouco sobre isso. Não tem nenhuma novidade, assim, é um tema bem conhecido, o pessoal que está desperto, mas é necessário se repetir, se falar, porque o aprendizado acontece pela repetição e os temas que nós abordamos relacionados a isso e relacionados à nossa conexão com o universo não são temas que se esgotam, né? Ah, eu já sei, já ouvi, isso daí já não é mais novidade, né? Nós sempre repetimos e voltamos a nos repetir sobre isso, que é necessário nós cuidarmos, porque esse aprendizado não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado que depende da sensibilidade e do sentir, né? Se isso não acontecer, aprendizado intelectual não vai contribuir com nada, né? A pessoa precisa realmente estar engajada, estar comprometida, né? Fazer a sua parte de verdade. Por isso que nós vamos hoje falar um pouco da supressão da consciência, que é um tema interessante aí para vocês. Maravilha. Ô, Walter, o que significa, ou significou a supressão aí da consciência? Bem, de tudo que já se explicou, de tudo que o pessoal já acompanhou e sabe, em relação ao que a gente chama de escuridão, de manipulação da forma de pensar, de manipulação da massa, de tudo que nós conhecemos já, e que já é bem dito, e hoje ainda é divulgado pela escuridão como teorias conspiratórias, né? Chega-se hoje a brincar em redes sociais, né? Que se você não conhece alguém que é um conspiracionista, então arrume, porque você vai precisar para entender tudo que está acontecendo, né? Até esse tipo de brincadeira estão fazendo, mas fato é que é necessário explicar que a nossa existência, ao longo de alguns milhares de anos, veio acontecendo justamente pela supressão da nossa consciência, do Uhum. apagar do nosso entender em relação a nós. O nosso entender não se resume ao que nós encontramos aqui no mundo. Consciência não é o que nós enxergamos com os olhos, com o entendimento da nossa existência rasa aqui no planeta. Consciência é algo amplo, profundo, importante. E ser humano com consciência, ele realmente tem valor, ele realmente tem, vou usar uma palavra inadequada, mas para o pessoal Uhum. entender, poder. Né? Um ser humano com consciência, ele tem poder. Né? E tudo isso foi nos retirado por essa supressão de consciência, que é o tema de hoje, no intuito de utilizar o ser humano como, né, de escravo a todo e qualquer tipo, né, de uso, e que vocês em breve vão entender que nós não fomos utilizados apenas para comprar coisas, gastar coisas, trabalhar para um Uhum. sistema. Coisa muito pior do que isso, né? Quando se fala de usar
dentro de suprimir a consciência do ser humano. O ser humano é utilizado para coisas muito mais pesadas, e até a sua forma que possibilita a existência do ser humano aqui, fez e faz, e em breve vocês vão saber com detalhes. Quando eu digo vocês, não são nem as pessoas que nos assistem aqui que elas sabem, mas a grande massa vai saber que o ser humano não é só, né, o burrinho de carga que sempre foi, né? Ele se presta e se prestou para muitas outras serventias, coisas muito sérias, sem ética, né? E por conta do que se chama supressão de consciência e que nós precisamos entender, porque a live de hoje, na verdade, ela não serve-se a explicar propriamente, é que para a gente entender o tema, a gente tem que falar o que é um pouco a supressão de consciência. A live de hoje, ela se presta a falar para vocês que não existe mais a supressão de consciência. Vocês vão entender aqui mais para frente. Então, vamos lá, que o assunto é bem interessante. Quais os sinais, Walter, de que não haverá mais a supressão da consciência? Primeiramente, né, o que está acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo no mundo não se ajusta mais ao status quo do sistema. Uhum. Então, assim, peço aos que eventualmente vierem nos assistir, que não é o pessoal que faz isso semanalmente, que entendam, porque o pessoal que faz isso semanalmente já entendeu e sabe, que todo o sistema escuro está, vamos dizer assim, se dando mal. Não está encontrando apoio em lugar nenhum, né? Um dos maiores discussões dos últimos 2 anos foi a questão lá do leste europeu, daquele país que tanto se fala e que tanto se acusa, né? O maior país do leste europeu, né? De ações. Na verdade, eles estão fazendo uma gigante de uma limpeza, estão eliminando monstruosas coisas que existiam nesse que a mídia mundial sempre coloca como vítima, e que de vítima não tem nada, absolutamente nada, né? Ao contrário, né? Aquele que é o líder lá do maior país do leste europeu, que a gente vai evitar aqui falar tudo e qualquer nome, né? Para evitar problemas, mas o pessoal que acompanha sabe qual que é o maior país do leste europeu, sabe quem é o líder e tudo mais, que é tão acusado na mídia mundial disso ou daquilo outro. Na verdade, ele está prestando um serviço gigantesco à humanidade, né? Literalmente, para quem precisa entender de forma bem rasa, entre o bem e o mal, ele está fazendo um bem, né? Um bem gigantesco para o planeta, né? E aí vocês encontram os sinais, né, de que não mais haverá a supressão do entendimento do que existe de fato no mundo. Claro, eu digo a vocês, ainda existe poder diante da escuridão? Sim, mas ele é, hoje, talvez 20% ou 30% do que ele já foi. E cada vez ele diminui mais, cada vez mais ele vai se dissolvendo. Isso são os sinais. Outros sinais também sobre, né, a eliminação da tal supressão da consciência é que todos estão sendo convidados a saber sobre tudo no mundo. Sim. Daí se cria, pelo senso comum, a ideia de que o mundo está isso, está aquilo, está ruim, e coisa e tal. Não, está que você está vendo o que você nunca viu. As pessoas comuns estão vendo o que elas nunca viram, porque sempre foi proibido ver, foi escondido. E hoje, né, por conta dessa eliminação da supressão da consciência, todos terão acesso a tudo isso. E aí vem, né, a necessária aceitação, a paciência, a humildade, tudo mais. Não confundir, né, a verdade que está sendo vista com um pessimismo pessoal muito antiquado, muito fora de propósito,
para os nossos tempos agora, né? Ser aquele pessimista, né? Ó dia, ó céus, ó raios, como o mundo está, né? Deixem isso de lado para quem ainda aplica essa metodologia consigo. Primeiro, que é um atraso sem precedentes, né? É jogar um azar sobre si mesmo, mas também é uma interpretação que pode se dizer, sim, infantil, né? E é uma interpretação, não é a verdade. A verdade ou a realidade perto da verdade demonstra exatamente essa mudança. E aí sim que, né, são sinais, né, que não haverá mais essa supressão. Ô, Walter, existe algo que se modificou no ser humano? Sem dúvida nenhuma, não só modificou, como a oportunidade de se modificar, né? Nós deixamos, né, a matrix de controle para ter uma matrix de liberdade ou uma dimensão de liberdade. Isso que preocupa tanto. Isso que faz com que nós não possamos falar tudo que nós gostaríamos de falar claramente aqui com vocês, né? Porque o desespero da matriz escura, né, é que eles não têm mais controle sobre nenhum de nós, nesse sentido. Há proibições, há interrupções, porque eles têm sistemas de comunicação, de acesso, ainda em suas mãos. Então, eles usam disso como uma ferramenta de controle. Mas tudo isso, né, deixou de ser aquela prisão na Matrix, né, 3D, no qual o ser humano estava envolvido. E isso, claro, aqueles que não aceitam, não despertaram ou não desejam despertar, eles insistem em criar crenças pessoais em relação ao sistema que lhe impõe, né, pelo que está aí, né? Se você conversa com alguém que não está desperto, ele repete exatamente o que a mídia está falando, né? Os intelectualoides de plantão, né, aqueles que são vendidos para a mídia, eles repetem exatamente o que a mídia fala. Então, hoje está muito fácil a gente entender o mundo, que é só não ouvir essas pessoas. E você verificar por si o que está de fato acontecendo. Né? De fato, procurar em meios, canais e páginas de interesse sobre esses assuntos o que de fato está acontecendo. Muito criticam redes sociais por elas ser fúteis ou guardar apenas, né, divertimento ou questões pessoais sociais, e que muitos, por inveja, ainda dizem que são falsas, mas não olhem isso. As redes sociais, especialmente o Facebook, guarda imensa quantidade de informações em páginas de interesse. É claro, se a pessoa procura uma página de interesse fútil, banal, é isso que ela vai ver. Agora, você pode selecionar sim e blindar o seu acesso em redes sociais, onde virão assuntos, né, que são úteis ao nosso interesse imediato agora, que é justamente o esclarecimento. Eu gasto meu tempo, muito do meu tempo, em redes sociais. Redes sociais não, uma única. E no portal do Facebook. Mas procurando o quê? Pesquisa, informação. Gasto mesmo. Se isso fosse para algo banal, eu estaria numa situação muito precária, muito ruim. Mas eu não procuro banalidade, eu procuro informação. E ela vem, ela aparece. Pessoas pedem para você adicionar e tudo mais, que depois te dão informações, mas você precisa procurar esses canais de comunicação. Claro, quem gosta de menina rebolando no TikTok não vai, né, não vai ver nada. Ou gosta de ficar vendo o que a fulaninha comprou no shopping, ou fez, ou não fez, porque existe um nível de banalidade gigantesco em redes sociais. É espantoso. A gente vê muitos jovens que ficam falando do cabelo, que fizeram com o cabelo, e tem gente que segue isso, ou a outra com a maquiagem, tudo. Não que isso não possa acontecer, mas percebam que, além de tudo isso, existe um conteúdo importante sendo divulgado, porque é por este canal, estes canais, que está sendo divulgado informações que você não consegue receber pela grande mídia.
E quem fica na grande mídia vai ficar sendo enganado, vai ficar perdendo tempo. Gente, por favor, né? Quem já Verdade. acordou, ótimo, mas vamos acordar de verdade. Esquece a tela de vidro, usa a tela de vidro como uma tecnologia importante, interessante para você aprender. Canal aberto faz parte das agências de notícia mundiais, esquece, não vai receber nada de útil. Ô, Walter, o que contribuiu com essas mudanças no ser humano? Uma delas que é importante, a gente vai falar um pouco hoje, é a tecnologia do campo unificado. A tecnologia do campo unificado permite, né, essas mudanças e, vamos dizer assim, criar um equilíbrio de acesso à informação. Tecnologia de campo unificado, ela se presta a todos de forma igual, que é diferente da tecnologia que nós temos hoje, ela se presta a interesses ou especulativos, né, para se ganhar dinheiro, ou de controle da liberdade, da própria liberdade do ser humano. Por exemplo, se você for capaz, nós fazemos bastante indiretamente críticas em nossas lives sobre isso, foi falado aí na semana passada, mas se você pegar um ser humano e permitir que ele saiba ou entenda tudo relacionado ao que ele usa, pode ser que ele faça para si aquilo que você quer vender para ele. Então, até isso, né, nós fomos sufocados ou suprimidos. As nossas 10 outras hélices que nos dão capacidades interessantes e importantes de aproveitar não só o nosso intelecto, mas o entendimento rápido. Né? Por que nós nos diferenciamos tanto no campo do conhecimento? Tem seres humanos encarnados hoje que são excelentes em ciências exatas, mas são péssimos em ciências sociais. E tem seres humanos maravilhosamente operacionais em ciências sociais, mas que não conseguem entender ciências exatas. E por aí vai. Isso não pertence à tecnologia de campo unificado. Isso pertence a uma tecnologia, ou um conhecimento, ou um padrão, ou uma linha de tempo que nos controlou e nos controla. Nós estamos caminhando para um tempo em que o ser humano será capaz de ter imensos e diversos talentos simultaneamente. Nós vamos sair daquele campo, não, o cidadão é um ótimo músico, mas ele não entende nada disso aqui. Ele é um ótimo engenheiro, mas ele não consegue, né, entender a área de ciências sociais, por exemplo, que é a advocacia e outras áreas de interesse. Nós teremos seres humanos, ou viveremos um tempo em que nós vamos ter capacidade de ter acesso a tudo, mas não porque isso será algo forçado, ou algo que nós não temos por falha nossa, nós não temos por adormecimento, que é justamente a supressão de consciência que a gente procura falar aqui, que nos foi banida desse planeta. Não retirarão mais a nossa consciência. Daí também eu reitero sempre o convite, aproveitem, né, porque o tempo mudou, o mundo mudou, as oportunidades de desenvolvimento estão abertas. Bacana, hein, Walter? Bacana mesmo. A transformação do planeta, ela começou por onde? Pelo ser humano. Pelo ser humano. O próprio ser humano, ao se transformar, permitiu a transformação do planeta. Então, apesar de precisarmos fazer muito, né, no nosso autodesenvolvimento, em tudo que nós ainda precisamos nos aperfeiçoar, foi pelo nosso desenvolvimento que nós conquistamos a possibilidade de receber assistência, né, da federação, dos seres que nos assistem, e permitir que esse planeta realmente, né, sintonize numa dimensão superior, que é a quinta dimensão. Então, foi a própria transformação do ser humano.
Por isso que também se prova que aqueles que não querem, ou se negam, ou querem ficar crendo ou descrendo de algo, percebam que podem contribuir com isso. Isso será, né, um benefício para si próprio e para o planeta, porque o planeta só se transformou porque o ser humano se transformou. Diante, principalmente, de um marco muito bonito, que a gente Pessoal, parece que travou um pouquinho. Dr. Walter. Tivemos aí um probleminha de internet, né, pessoal? Vamos ter um momentinho, né, de paciência aqui, o doutor Walter já retoma. Isso. Temos aí uma pauta muito interessante, bastante complexa, para que a gente possa entender e dar esse salto todos juntos, né? Ao rumo de uma quinta dimensão aí de amor, sabedoria, para que todos nós possamos alavancar a nossa evolução aqui neste momento. O doutor Walter já está retornando, a nossa gerente de canal já está aí colocando ele de volta. Eu peço paciência a vocês que nos assistem, que já o doutor Walter está aqui na telinha com a gente. Isso, eu só peço que vocês aguardem um minutinho. Ele voltando, ele já retorna e dá continuidade a esse assunto maravilhoso que hoje está falando aí da consciência, da supressão da consciência. Bacana, pessoal. Vamos aguardar. Também estou aqui no aguardo. Acontece, né? Toda sexta-feira, muita gente talvez fazendo live e a gente tem esses problemas técnicos aí de conexão, né? E a gente sabe que uma hora a internet vai parar e está por um fio para acontecer, né? Então, vamos ficar atentos. Mas se a gente for pensar também, que momento maravilhoso que estamos vivendo, né? Podemos optar, né, em atravessar essas barreiras, derrubar essas fronteiras e realmente nos irmanar, não é? Todo esse universo maravilhoso que está à nossa frente. É uma questão de decisão. E nós podemos tomar essa decisão. É isso aí, João. A luz sempre vence. Em cada ser humano que escolhe, né, estar nela, porque o ser humano é filho da luz, né? Mas ele pode optar também não querer, né? E que bacana que estamos aqui todos juntos querendo, né? Que todos estejamos juntos realmente para que um número muito grande de pessoas realmente transite por esse caminho mais espiritual na Terra, né? Sim, a Angelita está dizendo que a internet está oscilando muito, mas está havendo realmente algumas coisas, né, na América, e a gente sabe que a gente vai ter algum problema de internet muito sério no mundo inteiro, né? E, mas que vai ser para melhor, vai ter um grande boom aí. Nós estamos aguardando aí. É isso aí, Angelita. Quem puder compartilhar essa live, quem puder divulgar, quem puder dar um like, entrar no canal, também no Cron TV, o Walter, todas as quartas-feiras, está fazendo programas lá também. Nós somos irmanados da TV Galáctica. Ah, doutor Walter está chegando aí, ó. Chegou o nosso querido doutor Walter. voltei. Precisei reiniciar tudo aqui, porque vocês viram que deu aquela caída, aí cortou a internet, cortou tudo. Numa próxima live eu falo sim, viu, Marcelo, sobre extraterrestres. Mas tem vários temas aí no Cron TV sobre extraterrestres que eu e o Walter já falamos muito sobre isso, né? E vamos falar muito mais. Eu creio que esse momento que está chegando aí
eu e o Walter estaremos aí num trabalho muito de frente com esses amigos estelares aí. Estamos em contato direto, o Walter também, e essa é a nossa sagrada aventura, né, Walter? Walter, o que significa o salto quântico dos seres humanos? Salto quântico é um termo que eu conheço há 30 anos, né? Nós sempre falávamos no CROM, né? Do salto quântico. O salto quântico, para o pessoal entender, saindo do campo da física, né? No campo da ciência, para o pessoal entender aqui, o salto quântico, na verdade, é o quanto nós passamos a um nível superior de compreensão da verdade. O quanto nós conseguimos nos abrir para a consciência. Isso é o verdadeiro salto quântico para nós, que serve para nós. Isso é uma coisa muito extensa, muito ampla, muito abrangente. Mas aqui, para o que nós falamos de consciência, o salto quântico, né, é ter a chave do próprio destino, né, nas nossas mãos. Então, isso é o verdadeiro salto quântico que nós enfrentamos de forma positiva, né? E no sentido de construir, né, esse ambiente de quinta dimensão que, né, antes de acabar a luz aí, eu estava falando com vocês, né? Inclusive, a capacidade de conviver com frequências de luz, né, de vibração mais altas, né? E isso hoje é uma realidade, né, do qual, mais a mais, nós não vamos precisar mais da ajuda, né, dos galácticos ou de terceiros para conseguir perceber isso. Então, isso é muito importante perceber e saber, né, dessa mudança. Alguns podem até dizer, mas eu não percebo, né, uma mudança na minha vida. Não precisa, agora eu tenho até a audácia de dizer isso, né? Não precisa perceber mais nada. Ela já aconteceu. Então, não é uma percepção intelectual, uma percepção sensorial. É uma realidade vivida. E vocês, todos, como todos nós, já vivemos numa dimensão superior. Então, não é mais uma questão, eu não vi nada acontecer, esquece. Se você não viu, né, prepare-se que você vai ver ainda outras coisas muito grandes. Mas a coisa já aconteceu, está acontecendo, e a transformação realmente é algo verdadeiro, né? Então, vamos sentir isso e vamos participar disso. Ô, Walter, o que os seres humanos vão perceber com a ativação, né, consciencial que irá ocorrer? Veja, a não supressão da consciência, né, ou a eliminação da supressão da consciência, dentro do salto quântico que eu acabei de falar um pouco para vocês, também virá um momento, né, uma oportunidade de ascensão em massa. Uhum. Claro, mais uma vez a gente explica, não é porque virá a oportunidade de uma ascensão em massa que as pessoas não precisam fazer o seu trabalho, porque, mais uma vez a gente explica, né, você ter a disponibilidade de uma ferramenta de transformação que você não sabe usar, que você não se treinou, ou que você, no mínimo, não buscou, não fará diferença. Não será útil para o ser humano. Ou o ser humano não vai perceber, ou se perceber, também vai entender que está muito aquém do que precisaria estar no sentido dessa compreensão. Então, o trabalho continua para todos nós, mesmo com essa perspectiva, né? Mesmo com essa oportunidade, né? Então, convida-se sempre e mais uma vez a todos continuar o trabalho que estão, né? A missão que assumiram, né? O estar aqui toda sexta-feira com a gente é maravilhoso, né? Quando a gente encerra aqui, ver, né, o quantas pessoas. Aí no sábado de manhã a gente também observa, né, que as pessoas estão participando, e tudo isso faz parte, né, desse crescimento, do que a gente está dizendo aqui, né? Aproveitem que
agora a consciência está por todos, para todos e com todos. É isso aí. Ô, Walter, o que será a aplicação das frequências vibracionais de campo unificado? A própria alteração do nosso DNA. Mas quando a gente fala de alteração de frequência do nosso DNA, ou alteração do DNA, precisa-se ter cuidado, porque não são alterações genéticas ou alterações relacionadas à formação física, né? Se fala muito de alteração de DNA, já se imagina na materialidade, na fisicalidade. Então, a alteração do DNA, então, na quinta dimensão, eu vou passar a ter anteninha, ou vou passar a ser, todo mundo vai passar a ser careca, ou todo mundo vai passar a ter cabelo preto, ou amarelo, ou azul, e não é essas alterações. A alteração do DNA é expressão de vibração, sensibilidade à vibração, inclusive possibilidade de abertura das hélices adormecidas. E recentemente tem se visto e percebido, por via de pesquisa, que algumas pessoas que tiveram a experiência de quase morte, o EQM, voltaram com uma ou duas hélices a mais despertas. Então, assim, as coisas estão vindo a acontecer, né, diante, né, de situações e de experimentações que em breve estará disponível a todos no planeta. Claro que deve-se entender que o plano da quinta dimensão é um plano que contempla a ética, o desenvolvimento humano, as oportunidades de tratamento de saúde de forma eficiente e definitiva, a perpetuação do ser humano enquanto existência terrestre, que eu falo perpetuação, não é o para sempre, mas pelo menos nós seremos seres, ou os nossos descendentes, que poderão viver um pouco mais do que só os 80 ou 100 anos que a média vive hoje, né? Ou até um pouco menos, vai de 70 a 100 anos. Né? Então, nós teremos uma vida maior, mais longa, uma existência maior aqui. Só que, entendam uma coisa, o ser humano precisa ter ética consigo mesmo. Então, imaginar que a massa, hoje, não desperta, que possui um descuido consigo mesmo, com vícios, né, com o maltratar do seu físico, não esperem depois querer entrar numa cama holográfica e consertar tudo isso de uma hora para outra para retornar aos seus processos de 3D sensoriais, né, que pertencem apenas aos 5 sentidos, porque uma parte da humanidade ainda está presa aos 5 sentidos de forma muito densa, muito rude. Então, assim, existe uma necessidade importante de perceber isso, das pessoas perceberem como tratam, né, o seu físico, a consciência sobre ele. A gente encontra muita gente hoje com certos vícios comuns aí, né, da humanidade, né, relacionado ao que bebem, né, ou ao que tragam, ou coisa e tal. Isso todos sabem que, a gente sabe que altera o soma, altera inclusive a percepção, a capacidade de consciência, a capacidade de conexão em relação ao espiritual. Então, realmente, o ser humano precisa tomar uma decisão importante para si, para esse cuidado, porque em quinta dimensão não tem como conviver, não tem como querer acolher inconsciências de si para consertar algo que nós moralmente nos penalizamos, porque quando nós vemos alguém sofrendo nos hospitais por aí por uma doença grave, muitas vezes, nós nos penalizamos e moralmente nós entendemos que todas essas pessoas merecem salvação, mas a salvação que elas receberão, sob o ponto de vista físico, em quinta dimensão, é uma salvação que elas deverão fazer consigo mesmo. Sem dúvida. Então,
é uma mudança de atitude em si para desinverter seus processos de negação ou de autoagressão e de se libertar dessas amarras, né, desses vícios, desses acompanhar massas que te manipularam ou manipulam em torno dessas coisas. Então, assim, o mundo está preparado, o ser humano... Eu iniciei falando, né, que quem mudou o planeta foi o ser humano, mas aqueles que desejam pertencer a tudo isso precisam rever os seus posicionamentos para fazer parte disso. E não é simplesmente a pessoa chegar lá, ela ter o vício, por exemplo, né, de beber e tudo mais, arrebenta o fígado dela, depois coloca ela numa med bed e está tudo certo, ela vai se consertar. Pode até ser que ela tenha essa chance. Entretanto, essa chance será dada não para ela voltar a se destruir, por uma irresponsabilidade consigo mesmo. Isso Sim. É um exemplo do que o ser humano faz consigo, né? Porque a gente sabe também que os estabelecimentos de saúde aqui no mundo inteiro abrigam muitas consciências ali que estão lá por inconsciência, né? Por não se tratarem adequadamente. E uns hoje até promovem autoagressões para si para conseguir likes, né, na internet, por absurdo que possa parecer. Então, esse plano todo precisa ser revisto, né, com olhos bem abertos, consciência bem responsável de si, para que possa fazer parte de algo, né, que lhe pertence, porque o nosso eu físico é sagrado, sempre foi, né, e assim deve ser mantido. Não é uma propriedade do nosso ego, no sentido de que o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sim, você faz o que você quer para preservar ele, não para se transformar num monstro ou algo daquilo que não faz parte da sua própria natureza. E para isso ele não é seu. Para isso ele respeita um código ético de sintonia e sincronicidade humana. Claro, pode-se falar, bom, mas e se eu quisesse ser, né, o que eu sou do jeito que eu quero, de qualquer jeito? Sim, você sairá então do campo de ser humano. Você será um ser humanoide e aí pode pertencer a outro tipo de manifestação e consciência, que não será, então, a humana. Ô, Walter, explica para o nosso pessoal o que é o campo unificado, por favor. Vamos lá. Campo unificado é infinito e eterno. Significa o quê? Para um entendimento fácil. É muito mais do que isso, mas para um entendimento fácil. Tecnologia de campo unificado significa que o campo unificado, ele atinge todos de forma igual. Igualdade e equidade. Igualdade significa todos recebendo a mesma coisa, e equidade significa equilíbrio entre esses todos, mesmo que esses todos se encontrem diferentes. Significa que o campo unificado, a tecnologia, servirá a todos de forma justa, sem conveniências, sem especulações e sem manipulações. Isso é uma forma simples, né, para a gente começar a entender. Isso tem muito mais o que falar, e nós vamos voltar a falar nisso mais para frente, quando a gente tiver mais informações. Mas, a princípio, significa isso. Ok. Walter, desculpa, eu pensei que você tinha terminado o raciocínio, desculpa. É a última frase. Pode falar. Não, é que você deu uma pausa que ele encerrou o raciocínio, desculpa. Todos tendo acesso a tudo. Resumindo, é isso. Bacana, hein? Ô, Walter, concluindo, então, este é um momento muito, né, mas muito emocionante para todos nós. E o que precisamos é dar os próximos passos em nossa evolução espiritual, é isso? Quais seriam esses passos aí? Concluindo, né, diante da ausência da supressão da consciência, né, chegou a hora de aproveitar todos os benefícios e dons espirituais de cada um. Num começo desta mudança que eu trago para vocês, e
prestem muito atenção, principalmente os despertos. Cuidado com o que vocês desejam e com o que vocês pensam. Agora, o alerta não é para o despertar ou para os que estão em despertar, é para os despertos. De acordo com o que nós temos hoje de disponibilidade de conexão, cuidado com os seus desejos e o que vocês pensam. Seu desejo se tornou uma ordem no campo do universo. Como não te suprimem a consciência, não podem te bloquear. Se não podem te bloquear, aquilo que você deseja vai se realizar. Estou falando materialmente, espiritualmente, socialmente e tudo mais. Então, se você deseja uma transformação na sua vida, e vou começar com um exemplo bem fácil. Eu quero pintar a minha casa. Eu desejo pintar a minha casa. Desejo isso, que em determinado momento, que não vai demorar, você vai ver que vai começar a se encaixar as coisas para que isso aconteça. Isso é um exemplo bem corriqueiro, bem assim, simplório, mas em tudo. Por isso, cuidem para fiscalizar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus impulsos, porque os seus desejos sendo uma ordem, né, e a coisa não sendo conduzida de forma equilibrada, ética ou útil, pode machucar, né? Então, a coisa se tornou maravilhosa, esplêndida, boa, mas precisa do nosso cuidado, de todos nós. E eu falo aqui, em meu nome, em nome da Cris de Pascoal e de todos aqueles que estão buscando despertar. Então, aproveitem sim, mas aproveitem para mentalizar o melhor, né? Sem dúvida. Se você não tem um desejo material, então deseje saúde, deseje aquilo que você pode mandar para sua família, para aqueles que não estão despertos, os teimosinhos, deseje que se iluminem, tudo isso vocês vão ver que opera uma transformação especial, que é a conclusão de tudo que a gente fala hoje nessa live, né? A ausência de supressão de consciência significa a disponibilidade dela. A disponibilidade dela faz com que o seu impulso espiritual se realize. Então, faça por realizar o melhor. Não brinque mais. Não brinque mais com as palavras tolas, com as forças de expressão que são viciadas, né? Aquelas palavras rudes, né? Tem gente que eu luto com isso dentro do meu meio social, tem gente que sempre usa a palavra, porque o fulaninho é terrível, né? Não faça isso. Ninguém é terrível. As pessoas têm suas qualidades e têm as suas formas de se expressar. Também é outro exemplo que eu estou dando. Então, cuidado com o que falo, com como se expressa, porque agora a coisa é forte e ela vai acontecer, né? E muita gente talvez veja acontecer o contrário do que quer, justamente porque se reafirma no contrário. Então, cuidem para que as coisas aconteçam de acordo com o que você precisa, você deseja, e veja tudo isso dentro da ética, do bem, daquele bem que você quer, que você deseja de verdade. E aí as coisas vão acontecer. Bom, eu queria agradecer você por mais essa aula maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal está bebendo dos seus conhecimentos, assim como eu faço isso toda sexta-feira. Eu só tenho a agradecer a você, a quem nos assiste, quem nos assistiu, a nossa querida Cida, a TV Galáctica, todo o pessoal da Galáctica, um beijo ao Dori, a Karen Rodrigues, e a você, né, meu querido? Você já está timbrado no meu coração. Beijo, gratidão pela tua presença nesse universo, nesse momento, e por compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Fique à vontade para você deixar o seu tchau para o nosso pessoal. Gratidão a você, Cris de Pascoal, o pessoal que esteve aqui ao vivo, o pessoal aqui que está falando aqui no cantinho da tela, gente, eu fico de olho, né? Eu leio sim as mensagens, gratidão imensa que o pessoal participa, né? Gratidão também ao pessoal que vai nos assistir, a Cida também está aqui nos apoiando, o pessoal da TV Galáctica, e deixo aqui, né, meu fraterno abraço e o convite para a semana que vem nós falarmos de um tema para continuar nessa nossa jornada de transformação, né, de fazer esse planeta ser o planeta de quinta dimensão que a gente deseja.
Até então, semana que vem. Então, até semana que vem com o nosso querido Walter Terp, e até o próximo ponto zero. E quarta-feira volta na TV Crom com Acendendo Vocês, pessoal. Entra lá também. Nós somos parceiros da TV Galáctica. Um beijo no coração, ótimo final de semana para vocês. E vamos juntos nessa jornada de luz. Gratidão, Walter. Um beijo, um abraço a todos vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.